Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo tirar a dúvida que me enviaste. Aparece aqui uma personalidade muito interessante. Hoje vou-me tentar inspirar então para resolver este vídeo exatamente em Lazar Markovic, que há pouco fez um golo de se lhe tirar o chapéu. Sem dúvida um grande golo. Um prazer enorme assistir a toda a classe de Lazar Markovic. Daí comecei com gostas disto. Decidi então colocar aqui no vídeo o marco e vou-me tentar inspirar exatamente no talento deste homem. O desafio é o seguinte: considere então a função f definida aqui na sua expressão, f de x igual a x quadrado mais x menos 2, e que se encontra representada graficamente aqui na figura. Questão 45.1 determina as coordenadas de A e de B. Repara que A e B estão exatamente aqui em sítios especiais. São exatamente os zeros aqui desta função. Então, para eu determinar as coordenadas de A e de B, basicamente é pegar na função iguais a zero, né? Porque estes valores são exatamente os zeros da função. Então, f de x igual a zero é equivalente a eu ter exatamente x quadrado mais x menos 2 igual a zero. Para resolver isto, vou então aplicar a fórmula resolvente, x igual ao simétrico de b, fica então menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é exatamente menos 2, isto então tudo a dividir por 2a. Resolvendo então aqui a fórmula resolvente, fica traço fração, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada. 1 ao quadrado é 1, e depois menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá mais 8. 8 e 1 são 9. Tudo a dividir por 2a, quer dizer, este 2a é exatamente 1, então fica 2. Tudo a dividir por 2, então, o que é equivalente a ter x igual a menos 1, mais ou menos, raiz de 9 é 3 sobre 2, o que é ainda equivalente a eu ter x igual a menos 1 mais 3 sobre 2, ou x igual a menos 1 menos 3 sobre 2. O que é ainda equivalente eu aqui a ter x igual a menos 1 mais 3 dá 2, 2 a dividir por 2 dá exatamente 1, ou então, menos 1 menos 3 dá menos 4 sobre 2 dá exatamente menos 2. Bem, uma vez resolvida então a equação, aqui o x do b é exatamente 1 e o x do a exatamente menos 2. São estes os zeros da parábola. Sendo assim, as coordenadas do ponto A serão então menos 2, 0 e as coordenadas do ponto B exatamente 1, 0. E tinhas a primeira questão resolvida. Passemos então às próximas questões. Calcula então a área do triângulo ABC. Repara, o triângulo ABC é exatamente este triângulo. Aqui que eu posso considerar de base, por exemplo, AB, né? Depois unes aqui, exatamente, fecha aqui, então tens o triângulo. A área desse triângulo ABC, né, forma da área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. A base é exatamente a distância de A até B, vezes a altura, e repara que a altura de um triângulo vai aqui do vértice, né, até à base, medida então na perpendicular. Ou seja, posso definir esta altura como sendo exatamente a distância de O até C. Bem, a distância de A até B. Tínhamos do exercício anterior que aqui a abscissa deste ponto A é exatamente menos 2 e a abscissa aqui do B é 1. Eu penso que não me enganei, mas é exatamente isso, exato, 1 e menos 2. Sendo assim, quer dizer, qual é que é a distância que vai aqui da A até B? Penso que não traz dúvidas em perceber que a distância que vai da A até B é exatamente igual a 3 unidades. Vais de menos 2 até 1. Aqui a esta altura, repara que o ponto C, se a gente descobrir aqui as coordenadas do ponto C, a altura será dada aqui ordenada pelo y do ponto C. Eu sei que o ponto C tem de coordenadas o x é igual a 0, e ele há de ter aqui um y. Visto que o ponto C pertence à função, quer dizer, então eu vou aqui à função, substituir o x exatamente por 0 e determinar o y.
tenho que fazer então o f de 0. O f de 0 será exatamente substituir o x por 0, fica 0 ao quadrado mais 0 que dá 0, o f de 0 dá então menos 2. Ou seja, o ponto C terá de coordenadas 0, menos 2. Sendo assim, a tal distância que vai de O até C, né, em termos de distância é sempre positiva, então seria 2. Então uma questão agora de apenas fazer o cálculo aqui da área. Traz então que a área do triângulo ABC será exatamente igual, quer dizer, de um triângulo, obviamente, falta aqui a dividir por 2. Sendo assim, fica 3 vezes 2 a dividir por 2, quer dizer, estes dois podem se cancelar e a área dá exatamente igual a 3. Tudo bem, vamos agora calcular a área do triângulo ABV. E a área do triângulo ABV será, vou considerar então aqui a mesma base, quer dizer, agora o triângulo AVB será exatamente este triângulo aqui. Tem então a mesma base, que é a base AB, e a altura, há de ser aqui esta altura. E esta altura pode ser dada, então aqui, este V há de ter aqui uma determinada coordenada X e uma determinada coordenada Y. Repara que aqui a altura do triângulo é exatamente igual ao Y do ponto, aqui a ordenada deste ponto V. E repara que este ponto V é exatamente o vértice, da parábola. Sendo assim, o vértice terá então de coordenadas H e K. E vou tentar pegar aqui na expressão da função, penso já te esclareci como é que se fazia isso, e colocar neste formato ax menos h quadrado mais 1k. Quer dizer, vou então pegar na função, aqui na função, tenho f de x, quer dizer, ponho a abertura em evidência, é 1, ok, tudo bem. Então terei mesmo x quadrado mais x, afasta então aqui o menos 2, e vou tentar perceber qual é que é o quadrado do binómio que poderia estar aqui. Se tenho x quadrado, tinha x. Depois se tenho aqui x, quer dizer, aqui vai ficar, tenho aqui 1x e fica sempre aqui metade desse coeficiente, 1 meio. Mas eu para ter isto, para ter exatamente isto, quer dizer, eu tinha que ter aqui 1/4, não é? Mas não há problema, somamos 1/4, subtraímos logo a seguir 1/4. O que introduzimos foi então anulado, 1/4 menos 1/4 dá 0, mas isto aqui fica já aqui feito para o quadrado do binómio e agora só temos que efetuar ali um pequeno cálculo. Fica então x mais 1 meio ao quadrado e depois menos 1/4 menos 2. Fazemos então aqui esta operação, reduzindo ao mesmo denominador. Ficas aqui exatamente com f de x igual a x mais 1 meio ao quadrado. E depois 4 vezes 2 dá 8, menos 1, menos 8, serão então menos 9 quartos. E está então a função exatamente nesta forma, onde aqui, cuidado aqui com uma situação. Quer dizer, eu se quiser ler a coordenada aqui x do vértice, ela não é um meio, e repara que faz sentido, não é um meio, estás aqui, a abscissa é negativa, não pode ser um meio. Deves olhar para esta estrutura como x menos, atenção, menos um meio, ok? Deves olhar para isto assim, onde o teu h, onde o vértice da parábola, se eu quiser saber as coordenadas, é menos um meio, e em y será menos 9 quartos. Então, quer dizer, já descobri aqui a ordenada do vértice, que há de ser a ordenada aqui do meu ponto V, que será exatamente aqui a altura do meu triângulo. Então, sendo assim, a área do tal triângulo AVB é exatamente igual à sua base. A base é de ser esta distância da A até B, que já vimos que é 3, vezes então a sua altura, e a altura, tendo aqui exatamente o y do V, que é menos 9 quartos, quer dizer, mas a altura, estamos a falar de distâncias, isto é sempre em valor absoluto, ou seja, 9 quartos, né? Será a altura do meu triângulo, 9 quartos, então terei aqui 9 quartos, e depois é base vezes a altura, mas sobre 2, sendo assim a área do tal triângulo seria, podíamos aplicar então aqui a regra do pinhão, não sei se estás familiarizado com isso, mas multiplicamos aqui os extremos, 9 vezes 3 dá 27, né? 27 vezes 1 dá 27 e depois 4 vezes 2 dá 8. E tens então aqui a área do triângulo AVB. E esta questão está resolvida. Depois, determina então
o contradomínio e escreve uma equação do eixo de simetria. Para isso precisamos então apenas de conhecer o vértice que tinha de coordenadas, como montamos há bocado exatamente, manipulamos a expressão algébrica da função para colocá-la neste formato, para fazermos então a leitura do vértice. Quer dizer, e o vértice é menos 1 meio menos 9 quartos. Ou seja, aqui o x, a abscissa do vértice é exatamente menos 1 meio e aqui a ordenada é exatamente menos 9 quartos. Então, o contradomínio de f será exatamente, vai deste ponto mínimo, neste caso, que é menos 1 quarto, fechado, né? até né? Isto continua sempre até mais infinito. E o eixo de simetria da parábola será exatamente esta reta perpendicular aqui ao eixo de x, né, que passa aqui pelo vértice, né, que terá de equação x igual a h, né, que é a coordenada, é a abscissa do vértice. Então o meu eixo de simetria tem de equação x igual a menos 1 meio. Ok? E está tudo respondido. Fica desde já um abraço e grande Benfica, o nosso grande Marco, grande golo. Fica um abraço então para ti e é sempre um prazer enorme poder ajudar. Fica bem.